Olá, gente querida, nós estamos de volta. Quando nós falamos de volta, dá a impressão que a gente saiu, mas nós não saímos em momento nenhum. A gente permanece por aqui, é claro, no Estúdio 5, gente, do meu amigo Bruno Dortas, e também na Slim Concept, que fazem parte do mesmo espaço, tá? De uma sala, você vai para outro ambiente, mas eles são um só, né? Nessa fusão toda, e juntos também são os patrocinadores do nosso podcast Troca de Experiência. É isso aí, Estúdio 5 e Slim Concept. Doutora Melissa Nalim e Bruno Dortas. Gente, são parceiros para a vida. E como não poderia deixar de ser, cada episódio é uma surpresa, é alguém extraordinário, é alguém especial. E hoje nós temos aqui uma pessoa que nós temos um respeito muito grande, né? Um carinho. De fato, é uma referência na nossa cidade, como ministro da palavra, como ensinador, porque não é todo mundo que nasceu para ensinar. Fato. Ponto. Mas ele tem esse dom, esse talento, casado com a pastora Ione. Um abraço, né, para a nossa pastora, pai do Jonathan. Hoje está membro, pastoreando, ajudando a pastorear ali na DIVEC, né, aqui em Itaperuna, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do nosso pastor presidente geral, Silas Malafaia, e também o pastor Marcelo Coimbra, que é o pastor local, junto com a pastora Rosilene. Aquele abraço à DIVEC, a todos os membros, porque eu tô lá, gente, ovelhinha aí nesse rebanho. E quem está conosco aqui não poderia deixar de ser mestre. Ele é mestre, gente, é mestre em ensinamento, e assim nós temos um respeito e uma honra muito grande em recebê-lo aqui, pastor Marcos, porque é aquilo que eu não alcanço, o Bruno vai alcançar. Pastor Marcos Alvim, seja bem-vindo. Amém. Obrigado pelas palavras. Amém. Me sinto lisonjeado pelo convite, por estar aqui com você. Sim. Mas eu acho que eu não sou isso tudo. Ah, com certeza é mais, porque Deus te escolheu de uma maneira muito diferenciada. Amém. Eu tenho uma agendinha só para os seus estudos. Glória a Deus. Tá aqui. Fico feliz e preocupado ao mesmo tempo. Tenho muito prazer em sentar e aprender com o senhor. Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui, né, participando desse projeto lindo que Deus colocou em tuas mãos. Amém. E estamos aí para bater um papo e tirar algumas dúvidas, né, e juntos para caminharmos e crescermos na obra de Deus. Então, pastor Marcos, eu me recordo, sabe, muito nitidamente, a minha mãe, a gente não está falando de idade, a gente está falando de experiências. Com certeza. Então, assim, eu me recordo muito nitidamente quando a minha mãe relatava para mim sobre essas palestras, esses estudos que o Senhor já vem, assim, de uma vida ensinando, aprendendo, repassando e trazendo crescimento a muitos. Eu não sei se o senhor tem dimensão do alcance, do tamanho de pessoas que o senhor pôde alcançar com esses ensinamentos, mas houve-se uma dedicação. Nada é adquirido de uma hora para outra. E a gente quer saber um pouco do pastor Marcos, antes disso tudo. Como brotou isso ainda muito pequeno, na adolescência, porque é o tipo de coisa que a gente não vê mais no coração dos jovens, né? E eu quero que o senhor conte isso até como uma experiência e motivação para alguns. Ok. Eu sou filho da fé, né, da Igreja Assembleia de Deus, do Relógio, Assembleia de Deus Madureira, do nosso saudoso pastor José Carlos Lessa. Pastor Lessa. Eu tenho a honra de dizer que fui batizado por ele. Né? Eu também. Já temos alguma coisa em comum, né? Muito bacana. E fui orientado por ele. Ele foi meu professor de teologia. É sério? Caminhei com ele algumas vezes, aprendi com ele muitas coisas. E na época eu fui consagrado a diácono. E na época que eu fui consagrado a diácono, eu fui o diácono mais novo de todo o campo na época a ser consagrado, uma pessoa mais jovem a ser consagrada naquela época ao diaconato. Sim. Então, mas antes, o que acontece? E era muito mais rígido muito essa mais questão rígido. De consagração, porque Exatamente. Tinha toda uma análise, uma avaliação mesmo, Isso, né? Exatamente. E eu não nasci, Priscila, num lar evangélico.
Sério? Não, os meus pais, Eu eles não acreditava eram que sim. evangélicos. Não, meus pais não eram evangélicos. Nasci numa família, o meu pai tinha um homem de caráter, minha mãe também, mas não conheciam Jesus ainda. Então tinha os conflitos muito grandes. Mas na década de 70 e 79, nós estamos falando de velhice, mas estamos falando de um tempo que já passou. Em 79, eu conhecia Jesus na Igreja do Relógio. Então eu tinha 14 para 15 anos de idade. Sim, um adolescente mesmo. Olha que Adolescente. bacana. Então, quando eu me converti, aceitei a Jesus em 79, eu já havia entrado em algumas igrejas, mas para você ter noção, a orientação que eu recebia do meu pai, nós, Deus, os filhos, era o seguinte: foge desse povo que carrega a Bíblia debaixo do braço, porque esse povo é tudo doido e analfabeto. Meu Deus. Essa era a orientação. Meu pai era um funcionário federal, público federal, e ele reunia os filhos e dizia: esse povo de Bíblia, esse povo crente é tudo doido. E eu cresci ouvindo isso. Então, realmente, E a gente tinha aquilo uma que é resistência. repetido, né, se torna uma verdade. Exatamente, exatamente. Mas eu me lembro ainda que com 9 anos de idade, o saudoso pastor Idalino, que ele Sim, era da Metodista Wesleyana, depois foi para a Metodista do Brasil. O pastor Idalino, ele era vizinho nosso, e não sei por que ele conseguiu me levar para um culto. Eu tinha 9 anos de idade. E aí esse culto lá no Morro do Castelo, quando terminou o culto, ele estava cumprimentando todo mundo. E quando ele chegou perto de mim, Deus usa o pastor Idalino para a minha vida. Eu me lembro exatamente quais são as palavras. com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Meu Deus, a memória, eu tô falando que é diferente. Eu cantei a pedra, né, gente? E Deus usando a boca dele, disse assim: tenho te separado para a minha obra. A concepção que eu tinha de obra era obra de pedreiro, alguém construindo um muro na casa. Eu não tinha concepção de obra, eu não sabia absolutamente nada do meio evangélico, absolutamente nada. Mas essas palavras ficaram marcadas no meu coração. E disse mais, e ele disse assim como o vento pega a folha e a transporta de um lado para outro, assim o meu espírito fará contigo na terra. Uau! Eu tinha 9 anos de idade. Passaram-se o tempo, e só com quase 15 anos, 14 para 15 anos, eu entrei de novo em uma igreja, e era a Igreja do Relógio. E eu me lembro que o pastor Lessa estava pregando, e parece que só existia eu naquele culto. Não tinha mais ninguém, porque tudo que ele falava era para mim. Eu acredito. E quando ele fez o apelo, eu já me vi chorando, descendo a escadaria da igreja, lá da galeria, e quando eu estava no meio da igreja, o irmão da igreja chamado Jorge Wilson, que hoje ele mora nos Estados Unidos, tocava na banda na época, ele me conhecia, que eu já estava vivendo uma vida errada na época, como adolescente, e ele sai correndo da banda e me abraça no meio da igreja, me pega no colo e me leva no púlpito, lá na frente do púlpito, e eu chorando, 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 chorando. Ali eu conheci Jesus. Ali entrou uma coisa do meu coração, o Espírito de Deus tomou a minha vida. É uma coisa que arde sem parar dentro da gente, né? Exatamente. E no ano seguinte, no dia 21 de setembro de 1980, eu fui batizado nas águas. Eu, mais 28 pessoas, fomos batizados nas águas pelo pastor Lessa. No dia 1º de novembro, eu tive a minha experiência do batismo com o Espírito Santo, do mesmo ano. Então foi assim, algo muito interessante. Eu com 15 anos de idade já. No ano seguinte, de 81, eu e meu irmão mais velho, nós fomos embora para o Rio de Janeiro para estudar. Nós tínhamos um sonho. E qual era o sonho? Tornar aviador da Marinha. Então nós fomos para o Rio de Janeiro para estudar. E lá no Rio de Janeiro, eu morava em Jacarepaguá, na Praça Seca, e meu irmão morava na Vila da Penha, na casa de um tio e eu na casa de uma tia. Porque não dava para os dois ficarem no mesmo lugar, porque não tinha como sustentar 2 pessoas, então morava longe um do outro. Ok. Esta minha tia, nós começamos um projeto de oração, serva de Deus, tia Rita, e começamos a orar. E eu comecei a ajudá-la na oração, e ela fazia parte da Igreja Metodista Wesleyana, na Avenida Maricá, que era uma congregação que existia lá
na Praça Seca, Avenida Maricá. E começamos a orar, a conversar. E um dia, nós estávamos num culto, numa quarta-feira à noite, e eu estava chegando do trabalho. Eu me lembro que eu com 16 anos, o que eu sabia fazer? Praticamente nada. Eu estava trabalhando como ajudante e auxiliar de pedreiro. Então, para mim, era outra completamente diferente. Até então, só estudava. E agora eu estava no Rio, morando na casa de uma pessoa, de uma tia, e eu precisava ter um sustento. Então, eu fui fazer algo que não tinha nada a ver comigo. Exatamente. Eu falei, meu Deus. Então, eu me lembro que eu cheguei nesse culto cansado, e o culto estava lá, sentei, e quando começou o culto, eu fui tomado como que um sono. E nesse sono eu tive uma visão. E nesta visão, eu vi um homem de branco que se aproximava do meu lado direito. Eu não vi o rosto. E ele me convidou para caminhar com ele. E começamos a caminhar numa planície, e apareceu nessa planície como que canteiros de pé de alface, como se fossem verduras, né? Uma horta. Exatamente, só que muito grande. E pessoas trabalhando, e todos de vestes brancas. E eu olhando aquilo, inexperiente, novinho na fé, 1 ano de batizado praticamente, né? Sim, sem E eu tô entender tendo muita aquilo coisa. ali, não entendendo absolutamente nada. E só que com desejo, eu já tinha um desejo no meu coração, dizia o seguinte: Senhor, o que o senhor quer comigo? Me fala, eu preciso saber qual é o projeto que o senhor tem para a minha vida. Ok, nessa visão, acontece que aquela planície, ela de repente se tornou um altozinho, e quando eu fui subindo, não tem aquela sensação de você querer saber o que está logo depois do morro? Sim. Exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu fui subindo para saber o que estava, aquele ser desapareceu. E aquele morro, ele se transformou numa plataforma, num púlpito, num palanque muito grande. E eu nunca tinha visto um microfone sem fio. E veio, de repente, voando assim um microfone sem fio, e eu segurei o microfone e comecei a pregar. Com uma autoridade, com uma ousadia, com uma determinação que eu nunca tinha visto isso. E as pessoas começaram a vir à frente, aceitando a Jesus, sem eu fazer apelo, eu só pregando, pregando. E daqui a pouco eu via pessoas levantando cadeira de roda, levantando muletas e vindo à frente. E aquilo tomou todo aquele ambiente, e eu olhava, eu estava como se estivesse num ar livre, e eu não conseguia contar o número de pessoas. Era muita gente. E de repente, quando eu olho à minha direita de novo, estava aquele personagem, e ele olhou para mim e disse assim: entendes agora o que eu tenho contigo? E dali para frente, uma chama se acendeu no meu coração. E eu comecei a sentir fome pela palavra. Só que tem um detalhe, Priscila. O culto estava acontecendo. E eu estava tendo essa visão. E como foi que eu acordei? Acordei daquele momento, era 11 horas da noite, de bruço da cadeira, da frente, ali, e ao redor, vários irmãos do meu lado, assim, abraçados, e Jesus batizando com o Espírito Santo e renovando o crente, eu sem saber de nada o que estava acontecendo. Só que naquele dia eu entendi o meu chamado, eu entendi meu ministério. Porque uma coisa é você ouvir, né, da parte de Deus algo. Outra coisa é você visualizar. Exatamente. Entender, viver essa experiência. Exatamente. E aquilo ali foi tão impactante que eu estou falando com você agora, e eu sinto a presença de Deus sobre isso daí. Porque todas as vezes que eu vou falar a palavra de Deus, e outro detalhe que Deus me mostrava, e quando eu abri a Bíblia para pregar, de dentro da Bíblia, tanto é que eu esqueci, posso depois te mostrar, que eu tenho uma logo do meu ministério, que é exatamente isso. Saiu de dentro da Bíblia uma espada de fogo, e um anjo segurando essa espada de dentro da Bíblia. E todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, esse anjo, ele está comigo. E essa palavra diz, e esse ser disse assim: estarei contigo nesse seu ministério. Eu acredito, porque não é normal. Eu tô aqui como prova disso. Não é normal. A gente fica extasiado, impactado, o tempo passa e a gente não quer sair daquele ambiente. Um negócio diferente. Olha que eu sou chata. E dali para cá, nasceu uma fome da palavra, uma fome, um desejo de aprender. Eu comecei a ajudar a minha tia nessa igreja, e não tinha trabalho com os jovens nenhum, e eu comecei a ajudar os jovens. E imediatamente Deus foi tão maravilhoso que nós começamos a
instituir um trabalho de jovem. E eu fiz na igreja da Metodista Wesleyana, na Avenida Maricá, o primeiro culto de jovens, quem fez fui eu, naquela igreja. Então, ou seja, está registrado lá. Então, o presbítero da época era o irmão Luiz e a sua esposa, imagina, um casal de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus. E ajudamos eles a fazer exatamente o quê? Um trabalho de evangelização, de divulgação da palavra, de pregar a palavra, e fizemos o primeiro culto de jovens. Quando fizemos esse ciclo, fiquei 1 ano lá, exatamente. Deus disse, agora está na hora de voltar. Voltei para Itaperuna. E aí, Mas voltando. dentro desse percurso, desse circuito, estudando. Agora eu vou começar agora. Nossa, porque é muita bagagem, gente. Vocês não estão entendendo o que eu tô. Eu não vou conseguir falar, né, em palavras, não tem como administrar isso, assim, descrever, né, em palavras o tamanho da bagagem que esse senhor aqui que está na minha frente, com todo respeito, né? Ele não tem idade para ser meu pai, mas a gente respeita como tal, porque Amém. desde quando eu era criança é isso que eu estava falando, Exato. que a minha mãe já relatava e graças a Deus e glória a Deus, hoje, assim, de uma maneira mais frequente eu posso alcançar isso ainda. Amém. Já tinha visto outras ministrações, mas hoje o que me chamou muita atenção foi o ensinamento, porque é um negócio assim, uma mistura muito interessante que termina de uma forma, não dá sono. Amém. A gente não abre boca, a gente tem vontade de ficar lá. Amém. E eu, com 17 anos, eu voltei. Para quê? Para a igreja, e aqui a igreja do Relógio, como é conhecido, o pastor Lessa sempre prezou pelo ensino. Sempre. É uma igreja que teve e tem ensino. Então, o que estava acontecendo? Era um seminário de teologia, na época, a ETAD. Eita, que eu lembro. E eram 4 anos. E eu disse para ele assim, pastor, eu tenho vontade de estudar. Eu estou com vontade de aprender. E falei com a minha mãe foi uma incentivadora tremenda do meu ministério. Ela já depois convertido, tanto minha mãe quanto meu pai. E falei com o pastor Lessa, ele disse, com certeza, só que tinha um problema. Qual era o problema? A idade. Não, era o recurso. Eu não tinha o recurso. E o que o pastor fez? Ele disse assim, meu filho, o primeiro ano nós vamos te dar. Você não vai pagar R$1, porque você tem um chamado e Deus tem um propósito na tua vida. Bacana quando alguém tem essa visão. Eu nunca esqueci disso, nunca. E, Priscila, eu costumo dizer quando eu dou aula, né, para os meus alunos, eu falo o seguinte, eu não fiz teologia, eu estudei teologia. Eu me dediquei, eu me aprofundei. Eu aproveitei a oportunidade porque era aquilo que eu queria. É diferente mesmo. Então, por exemplo, os meus livros da ETAD, todos eles, todas as páginas, riscada, rabiscada, grifada, apontamentos, observações, porque aquilo ali, para mim, eu me encontrei. E interessante que comecei a fazer o curso, e na época eram 4 anos de curso. E a minha mãe usou uma estratégia comigo, uma tática que eu falei, que inteligência, uma mulher que não tinha formação nenhuma, né, de nível superior, mas tinha uma sabedoria de Deus muito grande. Todos os dias que eu chegava em casa do curso, ela dizia, como é que foi lá, meu filho? Foi tudo bem? Eu falei, mãe, foi maravilhoso. O que você aprendeu lá? E ela sentava para me ouvir e eu começava a dar aula para ela. Ou seja, ela estava já estimulando algo que já estava em mim, que eu não estava percebendo. Eu chegava em casa às vezes 10 horas da noite e ficava conversando com a minha mãe sobre a aula até meia-noite, 1 hora da manhã, sem perceber. E ela fazendo perguntas, porque ela sabia na época mais Bíblia do que eu, porque ela já era crente, ela já lia muito a Bíblia, já lia bastante. E ela só começou a me estimular. Resumindo a história, comecei o primeiro ano a igreja me ajudando, e quando eu fiz o 3º ano, o pastor José Carlos Lessa, eu já estava pagando o curso, ele me chama e diz, agora você vai começar a dar aula para a turma que está chegando agora, para o primeiro ano da turma. Então eu fiz o último ano dando aula para o primeiro e para o 2º ano de teologia. O que também ajudava nessa parte financeira, Exatamente. né? Dava suporte. E ali, Priscila, nasceu essa fome da palavra. É uma fome que não passa. É uma sede de aprender que não passa. E eu busquei tudo que eu podia fazer com os recursos que eu tinha. Hoje nós temos a facilidade da internet, mas muitas vezes eu saía da SEAB
ia lá na biblioteca municipal que ficava do Sim, lado da prefeitura antiga. sim, que Eu hoje é a tinha Câmara Municipal, exatamente, frequentei para lá poder bastante. mexer com os livros, para poder olhar livros que eu não tinha acesso, sobre história, geografia, arqueologia, e anotar. E eu comecei a desenvolver esse hábito de guardar recorte de jornal, de revista, e surgiu um arquivo de 5 gavetas, todos eles com pastas, com nomes específicos, coisas que eu fui querendo aprender, né, e buscar as informações. Eu costumo dizer que o conteúdo ele não surge da noite para o dia. Não, Você tem que ralar, você é tem que correr, tempo, você tem que buscar, você tem que ter tempo de tempo. dedicação. Exatamente. É uma sequência de ações repetitivas, assim, nesse Exato. caso a leitura, a busca. Exatamente. O que desmistifica, e é interessante porque até o Bruno que pontuou isso aqui, né? A questão desmistifica essa questão de que a gente ouviu uma vida que pastor, como no caso do seu pai, dizia: não, esse povo é louco, esse Exato. povo é um povo ignorante, é um povo que não tem estudo, que não tem conhecimento. De fato, parece que a gente viveu um tempo em que as Sim. pessoas realmente só viviam para o espiritual, né? Porque é algo tão bom, né? A gente aqui, a gente não tem preconceito algum em Claro. relação a nada. Mas eu sou cristã, eu sei, né, da intensidade que o pastor fala. Por quê? Porque é algo que você quer ficar só naquilo. Porque Exato. é o remédio para todas as suas feridas, é o consolo da sua alma. Se você está alegre, isso se torna mais intenso na presença. Então é tudo muito interessante, muito transformador. Exatamente. Mas a gente viveu um povo, eu acho que até pela cultura, pela simplicidade, que não, de fato, não se importou com essa questão do conhecimento. E o senhor veio dentro desse tempo, né, dessa década de 80 Isso. aí, trazendo essa transformação. E houve-se esse reconhecimento, porque há uma fala dessa galera da década de 80, tanto para mim que estava nascendo, gracinha, e tanto para quem, né, já estava ali, já era membro da igreja. Houve-se uma ascensão mesmo em relação ao seu nome, ao ministério, Sim. né? E eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Ok. E eu cresci ouvindo grandes pregadores. A Igreja do Relógio trouxe bons pregadores, como, na época, Napoleão Falcão, Napoleão Takayama. Falcão. Na BB, né? Exato. Eu fiz participei parte desse projeto. Eu fui Alma, líder dos jovens. alma desce praga. Exatamente. Composição do pastor Rubem Nelson de Miracema. Isso, de Miracema. Um abração Então, aí pro pastor Hamilton. uma dessas deixou lembranças. Nós tínhamos um grupo de jovens cantando, de 150 jovens. Pastor Adilson Faria. Adilson Faria, de Mauá, de Niterói. Sim. Pastor Ricardo Gondinho já teve também. Galera de peso. Gilvan Rodrigues. Então a gente teve, assim, uma época muito, muito, muito interessante. Não sou saudosista. Eu sei que aquela unção foi para aquela época e nós temos um novo tempo. E a gente precisa entender. Não, mas precisa entender. Eu ficava chateada. Porque aqui que está o problema. Passava e eu agarrava nessas coisas. Mas por quê? O novo só pode entrar depois que a gente abandona essas questões. Nós falamos isso no episódio anterior, que a moça contou o fato da vaquinha. Às vezes a gente tem que empurrar a vaquinha para o precipício para poder o novo chegar. Exato. E a Bíblia trata sobre isso. O Senhor Jesus, ele disse. Na Bíblia tem respaldo. Jesus diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. Ou que mentalidade, comportamento, postura. Por quê? Existem posicionamentos e comportamentos que você precisa manter. Por quê? Porque ele é bom. É do bom senso. É dos princípios. É dos princípios básicos cristãos e que regem a sociedade como um todo. Então a gente precisa entender isso. Agora, existem outras questões que são questões de tradição e que não traz crescimento, a gente precisa abandonar isso. Maturidade é exatamente o que a gente precisa. Por quê? Paulo ele diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora não. Agora eu preciso entender que as coisas mudaram. Eu não posso usar a mesma metodologia de 50 anos atrás se a geração de hoje ela é outra. É outra. O aprendizado... Parece simples, mas é muito complexo. Complexo.
Porque qual é o grande problema da área do ensino? Porque eu também sou da área do ensino, eu sou pedagogo, eu sou pós-graduado em docência do ensino superior. Então, o que acontece com muitos professores? Eles querem passar o conhecimento, só que com a metodologia, a didática está errada. Não é o aluno que não aprende, é o professor que não está sabendo ensinar. Então, a questão não está na religião, está na questão do método né, Sim. que precisa ser atualizado, E não de forma mudado. Na correta. verdade, o conteúdo é o mesmo, Sim, com né? certeza. Só a aplicação. Exatamente, porque a didática ela precisa ser bem aplicada, porque a semente é boa. Sim. A forma com que você semeia é que vai determinar se ela vai produzir ou não. Por quê? Existe uma parábola muito interessante. Jesus ele fala que o semeador saiu a semear. Só que esse semeador ele tem uma característica diferente do bom semeador. Porque Jesus disse assim, ele saiu para semear e ele foi aleatoriamente jogando as sementes. Porque uma caiu na beira do caminho, outra caiu em pedregulhos, outra caiu numa terra fértil. O semeador que sabe o que faz, ele não desperdiça semente. Eu nunca pensei nisso. Ele saiu sem noção, gente. Sem noção que ele saiu. Entendeu? Então, ele saiu, exato, porque o semeador que é semeador, primeiro ele não vai prepara a desperdiçar. terra. Ele prepara a terra primeiro. Meu Deus, ele não sai jogando semente de qualquer isso forma. não é um estudo, mas o que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Ou seja, a semente, ela não nega a sua origem. Se você pegar uma semente de melancia e plantar, ela vai dar melancia. A semente não nega a origem. Agora, quem manuseia a semente é que é o problema. A semente não nega a origem. Por quê? Jesus, ele trouxe para nós a visão do reino. Sim. Ele trouxe para nós a metodologia do reino. Muito simples. Muito simples. O homem que complica tudo, quando já diz Tales Roberta, né? A vida é fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. A gente que complica tudo. Entendeu? Então, voltando à questão do ensino, qual é a visão do professor ou do educador? Ou melhor, qual é o propósito e o objetivo? Que o aluno aprenda. Fato. Okay? Tem que ser, né? Só que, se a minha metodologia não for adequada, se ela não alcançar esse aluno, eu posso ter o conhecimento que eu tiver, qualquer que seja. O meu nível pode ser extremamente excelente, só que eu não atingi o meu objetivo, que é o que o aluno aprenda. Se o aluno não aprendeu, meu conhecimento ele é nulo. Porque conhecimento que é o conhecimento eficaz é aquele que você consegue perpetuar no outro. Você vai passar para o outro, ele vai entender, vai replicar isso. Aí você foi um bom professor, um bom mestre. Então, a gente tem uma leva de semeadores sem noção. Infelizmente. Por quê? Eu queria até que o senhor fizesse essa colocação, porque nós falamos na verdade, da profissão por escolha e da profissão por vocação. Isso. Hoje, eu quero que o senhor fale sobre a diferença entre um e o outro. Okay. E qual é a sua vocação, a vocação do senhor? Ok. Há uma confusão que as pessoas fazem entre talento e dom. Nossa, é verdade. Então vamos lá, né? O que é talento? Talento é aquilo que nasce com você. É algo seu, é natural. Por exemplo, eu admiro, eu sou assim fascinado e admiro pessoas que sabem desenhar. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, que eu sou tão péssimo desenhista que até com régua a minha reta sai torta. Porque é tão difícil que eu acho difícil. Eu acho lindo quem tem essa habilidade de pegar uma folha em branco, daqui a pouco está ali uma paisagem, está ali um rosto, está ali um perfil de alguém. Muito lindo. Talento. Só que tem um detalhe. O talento você pode aprender com a técnica. Você pode melhorar, desenvolver. Esse talento, se eu gosto de cantar, eu posso aprimorar o meu canto. Se eu tenho habilidade para tocar, por exemplo, meu filho, ele toca desde 8 anos de idade e eu não sabia que ele tinha isso. Eu descobri com 8 anos de idade, quando ele sentou na bateria, eu nunca tinha visto ele tocar bateria e ele tocou o louvor todo, todos os hinos que foram propostos ali no dia.
e nunca mais parou. Então hoje ele é baterista, guitarrista, contrabaixista, tecladista. Ele tem uma facilidade extrema para a música, a inteligência musical dele. Então a gente investiu nisso, falando, vai por esse caminho. Talento, ok. Dom é aquilo que não é nato, que não é seu. É algo que Deus te deu. É uma habilidade sobrenatural. A palavra dom é doreia, presente. No grego é presente, é uma dádiva que você recebeu. Vocação é você entender que o que você tem para um propósito específico. E aí Deus usa você, Priscila, com o seu talento e trabalha esse talento para o reino crescer. O que é isso? Deus não vai fazer aquilo que você não tem condição de fazer porque não é sua personalidade. Se tem uma coisa que o Espírito Santo respeita em nós, é o nosso temperamento, é a nossa personalidade. Ele vai controlar o teu temperamento, mas não vai mudar o seu temperamento. Porque senão ele te descaracteriza como pessoa. Tira a sua identidade. Por isso, quando você fala, por exemplo, você hoje no meio de pregadores, vamos falar gosto de citar alguns aqui, Napoleão Falcão, mas vamos falar agora dos mais recentes, né? O Eliseu, o pastor Eliseu, ele tem uma característica, ele tem uma visão e uma forma, uma metodologia de pregar uma mensagem. Pastor Hernani Dias Lopes tem uma outra característica, cada um com o seu temperamento. Júlio Trovão, o Trovão já não é à toa. Já não é à toa, a voz do cara é incrível. Porque é uma marca de temperamento, da característica. Ok. Na área do ensino, Franklin Ferreira, são homens que Deus levantou para poder trazer a palavra de Deus com conhecimento. No meio do pentecostal, Walter Brudelli, Esdras, são homens que Deus assim tem usado para a área do ensino. Ok. Cada um de nós tem a sua identidade, o seu temperamento com uma finalidade específica. Paulo ele diz isso. Paulo diz que somos um só corpo, mas muitos membros. Cada membro com uma função específica. Então Deus tem propósitos. E qual é a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos? Né? Qual é o propósito de Deus para mim, aonde eu estou plantado? Interessante. Essa é uma pergunta, Priscila, que muitas pessoas não fazem e por não fazê-la, estão andando em círculos na igreja, não produzem, dão trabalho, se frustram e muitas vezes atrapalham o crescimento de outros. Por quê? Porque elas não se encontram. Se eu não me encontro no lugar onde eu estou inserido, eu começo a achar que aquele lugar não é meu. Eu não Isso serve para a vida também? Isso serve para tudo. Isso serve para relacionamento. Isso serve para trabalho. Por quê? Se eu não estou satisfeito no lugar onde eu estou, no trabalho onde eu estou, eu tenho duas opções. Eu tenho que refazer a minha mentalidade com relação àquilo, para que eu entenda que dali vem o meu sustento. Como é que eu posso reclamar de um lugar onde estou pagando a minha luz, a minha água, meu aluguel, fazendo compra, e eu estou reclamando daquilo? Sem condição. Ok? Então, ou eu preciso ter coragem de entender o seguinte: esse ambiente não é o ambiente que eu quero estar, então eu vou ser ousado para poder acreditar no que eu tenho como potencial e buscar uma outra coisa. O que falta para muitos é ousadia de empreender. Por isso que existe a diferença de quem empreende. O empreendedor é diferente daquele que está acostumado com a CLT. O funcionário ou o empregado, ele é diferente daquele que investe, que acredita, entendeu? Então tem gente que se acostumou com o salário no final do mês. E para ele tá bom. E tá tudo bem. Tá tudo. Só que para nós, a gente entende assim, são pessoas que têm uma mentalidade de escravo. O que é isso? O escravo é aquele que tá ganhando, mas reclama do que ele ganha. Mas não tem coragem de sair de onde ele está. Fato. Fato. Entendeu? E é muito forte isso. Eu participei de uma mentoria essa semana que falou sobre isso. O cara relatou que ele tinha 2 concursos públicos, professor de... Aí ele entrou para uma linha de cosmético, tipo, nada a ver com o perfil de homens, ele não entendia nada, não usava coisa alguma, não sei, sabonete. E assim, hoje é o que ele vive. Ele falou e ele abandonou tá entendendo? Então, Sim. assim, ele acreditou, Sim. Não é de uma hora para outra. Claro. As pessoas têm que entender. Você vai começar
caminhar devagar. Então, tudo tem uma trajetória. O senhor acabou de relatar aí lá atrás, né? Tem um começo, tem um meio, Exato. né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um Não. percurso, eu digo isso para o pessoal do curso de teologia, do básico, da faculdade, da pós, que conhecimento não cai da noite para o dia. Eu estudo desde a década de 80. Quando eu digo que estudo, eu estudo mesmo. E não cessa. Não parei, nunca parei. E aí, com isso, veio a necessidade de você buscar conhecimento secular. Conhecimento secular. Por quê? Porque, na realidade, não é para você provar para alguém alguma coisa. É para haver uma agregação, tipo uma fusão. Porque, na realidade, a sociedade ela te pede e exige de você um certificado. Uma certificação do seu conhecimento. Fato. O que nós vivemos já vivemos uma época onde a tua experiência de vida ela tinha um peso. Hoje, lamentavelmente, o que a gente está observando não é nem mais experiência, mas são formações. Sim. E às vezes você vai para algum curso de pessoas que têm tantas formações, mas são péssimos na transmissão do conhecimento. Exato. Entendeu? Não passa dinâmica, não tem conteúdo, só tem as formações. Mas formação só por formação não significa muita coisa. Não tem ascensão. Entendeu? Fica então, ali. exato. Quando você entende e aprende para um propósito, no nosso caso, no meu caso, para aplicar a palavra, para poder alcançar o coração das pessoas. Então, Deus foi fazendo as coisas acontecerem. E quando foi esse despertar? Pois é, eu estava com esse período de 17 anos, né? Do quê? Do estudo da palavra ou do secular? Não, o senhor viveu essa experiência, né, espiritual e estudando, essa coisa toda. Eu sei que o senhor viajou por vários lugares estados do Brasil e fora. Do nosso Brasil e fora. Né? Ontem eu até estava contando lá um pouquinho, porque a gente que passou por essa itinerância sabe a dificuldade que é. Eu contei algumas experiências que a minha família nem sabia. Ontem foi muito divertido. E até minha mãe ficou apavorada. E assim, a gente sabe da dificuldade. Em que momento o senhor sentiu essa necessidade? Okay. O senhor sentiu a necessidade ou foi por motivação, algum conflito pessoal? O que te levou a estudar essa parte secular? Ok. Foi exatamente por observação, por experiência e por ouvir pessoas. Porque o que a gente consegue entender e perceber? Eu consegui perceber que tudo bem, Priscila, Deus te usa, você é maravilhosa, tremenda, uma bênção, mas você só é a Priscila. Qual é a tua formação acadêmica? Porque o que as pessoas... E há uma cobrança da sociedade em relação a isso. E existe também, não deveria ser assim, mas até o tratamento é diferente. Com certeza. Eu tenho uma experiência... Tratamento, reconhecimento... Exatamente. Eu posso dizer agora, há pouco tempo, eu tenho um sobrinho que quando ele terminou o ensino médio, ele esteve em minha casa, ele disse, tio, eu precisava de uma orientação, de um conselho. Eu falei, pois não, meu filho. Eu estou querendo viajar e ir embora lá para Lagoinha, para o seminário, para fazer missões. E o que o senhor me aconselha? Eu disse para ele assim, você veio para me ouvir? Eu vim. Então, o meu conselho para você é não. Você vai fazer uma faculdade primeiro. Por quê? Eu vou te explicar. Aí eu comecei a colocar a minha experiência. Primeiro, por quê? Se você sair daqui e ir para Lagoinha, você tem uma igreja enorme. É só um menino do interior e ponto, e acabou. E tem um sonho e um desejo. Ok. Você tem vontade de fazer o quê? Ah, tio, eu tenho vontade de fazer fonoaudiologia. Então você vai fazer. Quanto tempo de curso? É 5 anos. 5 anos passa rápido. Mas só que, seguinte, daqui a 5 anos, o menino que está conversando comigo aqui, ele vai ser fonoaudiólogo. Ele vai ser chamado de doutor. Agora, você é só chamado pelo teu nome. De Lucas. Daqui a 5 anos, você será o doutor Lucas. Aí você pode ir para Lagoinha. Porque não está chegando um menino do interior. Está chegando o doutor Lucas. Uau! E glória a Deus, Priscila, que ele me ouviu. Ele me ouviu. Ele entrou na faculdade, fez a faculdade. Hoje, ele trabalha em São José dos Campos. Hoje ele é professor universitário, tem pós-graduação e a presidente
do Conselho de Fonoaudiologia do Brasil convocou ele para trabalhar pessoalmente com ela. Sucesso total. Total. Então, eu disse para ele assim, meu filho, mudou alguma coisa? O desejo que você tinha de fazer a obra mudou? Não. Mas o acesso que você tem hoje, você teria naquela época? Tio, jamais. Aqui que está o segredo. Deus vai nos usar no nível que nós permitirmos. Deus pode colocar um simples para falar com o empresário? Claro que pode. Para falar com o magistrado? Claro que pode. Agora, ele vai ouvir quem é igual a ele, com uma intensidade maior. Porque se eu falo com alguém da educação, como eu, por exemplo, há esses dias atrás, eu dei uma palestra, eu fui convidado por uma ex-colega de trabalho para dar uma palestra lá no colégio da Capelinha. E quando eu fui convidado, a palavra que ela me deu foi: eu conheço você, do teu profissionalismo e sei da tua capacidade. Eu preciso que você nos ajude aqui. Então eu fui não como pastor, eu fui como profissional da área da educação, como pedagogo, entendeu? Ou seja, são portas que Deus abre. Glória a Deus que hoje a mentalidade da igreja, dos nossos jovens, eles ampliaram. Expandiu. Diferente de algum tempo atrás. Enquanto pastor, eu cobrava isso dos meus adolescentes e dos meus jovens. Eu não quero ninguém sem estudar. Pois é, mas o senhor sabe que nem todas as lideranças viam dessa forma há um tempo atrás. Hoje, sim. Hoje, dentro desse tempo, de uns 4, 5 anos para cá, logo após a pandemia, houve-se um despertar para isso. Exatamente. Porque quando se fecharam as portas da igreja, houve um cair de ficha para uma galera. Exatamente. Fazer o quê? Né? E eu comecei a perceber isso. Falei, peraí, o tempo está passando, o meu tempo está passando. E eu sou o quê? Foi quando eu me despertei e estimulei a minha esposa também. A gente começou, aí eu comecei a estudar, a gente começou a estudar. Eu entrei no meu primeiro projeto, e esse era um sonho pessoal, que era ser advogado, porque a minha família, ela é toda praticamente de advogados. Os meus tios, primos, eu tenho muita gente de advogado. Então aquilo para mim era uma inspiração. E comecei a fazer. Então eu tenho 3 irmãos que começaram a fazer também, que são advogados. Eles concluíram o curso, fizeram direito, mas nenhum exerce. E eu falei, eu quero fazer porque eu quero ser juiz. Esse era um objetivo meu. Eu comecei a fazer um trabalho, comecei a estudar na Unig, e quando eu entrei na Unig, eu disse, Deus, o senhor tem alguma coisa para mim aqui. E eu preciso saber o que é. E o que acontece, Priscila? Em uma aula, a minha sala tinha 40 alunos, mais ou menos, e Deus me disse assim, você me perguntou o que eu tenho com você, hoje eu vou te mostrar. Uma professora que estava dando aula, era na cidade de Campos, e Deus me disse assim, você vai falar para ela que eu tenho saudade do tempo que ela adorava e louvava o meu nome. Como é que se fala uma professora numa faculdade, pelo amor de Deus? Aí se manifestam os loucos da terra, gente. Bem dizia o pai do Senhor. É muito complicado essas coisas. Não tem nem como explicar para o cidadão itaperunense de toda a região. Essas coisas não se explicam, se vive. Se vive. E ali aconteceu exatamente isso. Eu disse, Deus, e a minha carteira era colada com a mesa dela. E ela estava dando aula na plataforma lá. Eu falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai me dar uma oportunidade então, para falar para essa mulher. E ela dando aula, daqui a pouco ela para e diz assim, e aí, Marcos, o que você tem para dizer? Alguma coisa Nossa, sobre isso? Eu Deus, tenho uma coisa para dizer. Respondi a matéria, disse, mas eu tenho algo mais para falar para você. Ela, então fala. Falei, meu Deus, é agora. Falei, assim diz o Senhor. Ele tem saudade do tempo que você adorava e louvava o nome dele. Aonde estavam os 40 alunos mesmo? Houve um silêncio na sala. Claro, um respeito. Porque tem crentes, tinha crentes lá também, mas houve um silêncio e ela começou a chorar na frente de todo mundo. Nessa hora não tem ser humano não que tem. fica, que mantém a postura. Ela teve gente. saudade, né? Saudade exatamente, é saudade do céu. A pessoa tipo assim, você de fato acontece o que aconteceu com o vaso na mão do oleiro. Ele se desfez, Sim. quebrou. Aí você tirou vai toda a argumentação. Acaba tudo aquilo. Não foge da lógica. Não sabia de nada.
De nada. E aí ela realmente ela confessou. E a partir daquele momento, o que a gente começou a fazer nesse Mudou, período? né, Mudou a tudo. visão dos alunos. Nós começamos a fazer culto na sala. Porque há um respeito, há uma mudança, uma Exatamente. mudança no ambiente em que Deus está. Isso é fato. Exatamente. E aí começamos a fazer culto ali. Todo mês a gente fazia culto do aniversariante do mês. Aí combinávamos com os alunos, a gente levava salgado, bolo, aquela coisa que a gente gosta, né? A gente gosta. A gente E assim foi. peleja. Só que aí, Priscila, Deus abriu uma outra porta, que foi a oportunidade de fazer a faculdade de pedagogia. Quando eu fiz pedagogia, quando eu entrei na faculdade, eu me achei impressionante. Impressionante. Educação. Eu entrei, não me achei não, pastor, fugi. Eu fugi de lá. Não deu para mim. Falei, muita informação. Educação. Então eu falei, caramba, é isso daqui. A metodologia, a didática. Então aquilo ali, eu fui mergulhando naquilo ali, E só vi uma coisa na mente. Isso aqui vai me capacitar a ensinar melhor, a pregar melhor, a usar melhor toda a técnica para transmitir a palavra. Só pensava nisso. É verdade. Tudo a gente conecta. Só pensava nisso. Tem nada que acontece na nossa vida que a gente não conecta ao certo. E passou muito rápido, porque quando você ama o que você faz, não é peso. Não, de Passa fato. muito, é prazeroso. Prazeroso. Entendeu? Para você ter uma ideia, eu comecei a fazer o meu TCC no primeiro período. Já entrei, já tinha uma ideia do que eu queria, e os colegas falaram, já está fazendo? Eu falei, já estou fazendo. Eu falei, lá na frente vocês vão ver a diferença, vocês vão estar tudo apertado. E eu vou estar tranquilo. E foi assim que aconteceu. E ajudei depois mais 2 colegas ainda a fazer o TCC deles. Por quê? Porque eu já tinha uma ideia, né, do que eu queria. E fui o aluno chato, confesso que fui, porque alguns teóricos que foi apresentado lá, eu não concordava. Então eu ia para o debate. Porque o bom da pedagogia é isso, é o campo do debate. Você tem que debater, Na verdade, eu acho que o ensino, no geral, se não houver um debate, alguém que tenha coragem de se manifestar e pontuar algumas coisas, vira um monólogo chato. Exatamente. E fiz grandes amigos, professores que são amigos até hoje. Sim, um bom debate é o de ótimo, de avanço, de crescimento. Exatamente. As pessoas têm que desmistificar isso também. Exato. E depois, porque debateu tá de mal. Mentira, isso não é verdade. E recebi um convite depois de uma professora amiga, dizendo, quando você terminar o curso, você vai trabalhar comigo. E foi assim que aconteceu. Ela era coordenadora de uma escola, e quando eu terminei a faculdade, ela já me levou para a escola, para estar junto com ela, trabalhando na escola, que é o Sítio São Benedito, onde eu fiquei lá 4 anos, junto com a diretora, que até hoje é diretora lá, né, a Dilceia, que é um amor de pessoa, é uma pessoa que tem uma história de vida linda também, uma vencedora, uma guerreira. E ali a gente ficou trabalhando, fizemos na época um coral de crianças, nos apresentamos ali na Câmara dos Vereadores. Boa colocação. A sua família tem esse lado musical de ser, A né, minha também. família toda, todos os meus irmãos, nós somos músicos. Toquei mais de 10 anos na banda. O senhor tocou na banda? Toquei na banda mais de 10 anos. Qual instrumento o senhor tocava? Bombardino e trombone. Meu Deus do céu. A nossa sabe família que por lá toda também eu passei. Fui em 2 aulas, quando eles me deram aquele tanto de nota. Eu falei, Senhor, o que eu faço com isso? Porque eu não queria passar para teoria. Eu queria pegar um saxofone e sair mas tocando. sem teoria não tem jeito, né? Aprendemos assim. Tem que ter, gente. Tudo é aprendizado. Tudo eu custei a entender. Dedicação. Dedicação. Sabe qual é o problema, Priscila? Que acontece muito é que as pessoas elas querem ser sem primeiro adquirir. Sim. Tem gente que quer ensinar. Ninguém que nunca aprendeu, ninguém que nunca sentou para aprender, não vai ter como ensinar. A gente bate muito de frente com isso no nosso meio, né, pastor? Exatamente. Porque, infelizmente, acontece isso. E isso trouxe essa... Eu coloco isso até como uma ignorância, porque como você vai ensinar se você não tem conteúdo? É muito complicado. Essa palavra ignorância depende de em que posição você colocou, porque a ignorância por falta de conhecimento é uma coisa. A ignorância por arrogância é outra completamente diferente. Então, eu digo por arrogância. Okay. Aí eu acho que é ignorância mesmo, não tem outra palavra. A pessoa acha que sabe,
tem consciência que não tem conteúdo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha parte, da experiência que eu vivi com o meu sobrepeso, com a minha obesidade. Eu dizia ter uma convicção, eu estou muito bem resolvida a cerca de 130 quilos, eu quero, mas era uma mentira. Total. Então, assim, você fala com uma convicção daquilo de verdade que você não está sentindo. Então, isso é uma mentira. Então, como é que você coloca pessoas que estão ali necessitadas, né, estão em situação vulnerável, sentada numa cadeira, e você diz que vai passar para elas, pega um texto bíblico, principalmente isso, né, dentro disso, pega um texto bíblico, faz a leitura dele, não faz uma aplicação de uma maneira assertiva de que fato aquele texto traz. Exato. O contexto que aquele texto tem. Exatamente. Então, Esse é o assim, problema. aí bate no peito e diz ser. Eu fico apavorada com a coragem. É porque- arrogância mesmo. Exatamente. É muito sério o seguinte, as pessoas, quando o seu filho está com problema, criança, quando está com problema, adoeceu, o pai e a mãe se preocupam rapidamente e leva ao pediatra. Se o seu dente está doendo, você procura imediatamente o dentista. Ou seja, você vai ao profissional daquela situação para resolver aquele problema. Você não vai procurar o curioso para poder resolver o seu problema de saúde. Você vai procurar o médico. Você não vai procurar o curioso para resolver o seu problema de dente. Você vai procurar alguém profissional. Agora, por quê? Quando se trata das questões mais essenciais e mais importantes, que é a vida eterna, a gente aceita qualquer um falar qualquer coisa. Isso aqui é muito perigoso e é muito interessante. É um ponto de reflexão. Porque existe um misticismo, a gente chama de romantismo cristão, de achar o seguinte: não, o Espírito Santo ele vai revelar, ele vai falar ao coração, porque a Bíblia diz: abre a tua boca e encherei. Não funciona dessa forma. Por que não funciona? Deus ele vai usar você e a mim dentro da capacidade que nós temos. Nos propomos. Ele não vai nos fazer adivinhar coisas. Pelo contrário, quem vai fornecer todo o mecanismo, todas as ferramentas para que ele possa me usar sou eu. Observe na Bíblia. Deus usou Pedro de uma forma e Paulo de outra completamente diferente, porque são dois níveis intelectuais completamente distintos. E de personalidades também, distintos, né? Entendeu? Sim. Paulo era um camarada de mente aberta, porque a escola de onde ele veio, de onde ele aprendeu e o meio que ele viveu, deu para ele essa possibilidade de conviver com pessoas que não eram só do seu meio. Então Paulo não lidava só com o judeu, Paulo lidava com o gentio, ele lidava com as pessoas de Roma, ele lidava com as pessoas de outras nações, então ele tinha essa habilidade e essa mobilidade entre as etnias. Pedro era tradicionalista. Ele estava preso à cultura. Então ele tinha uma dificuldade. Tanto tinha que ele não... Vê se você consegue me entender. Deus não fez com Pedro o que ele tinha que fazer por conta da sua tradição. Foi necessário trazer para ele um sonho a respeito daqueles animais e tal, e ele imediatamente ele reprime aquilo. Diz: como é que eu vou botar algo impuro na minha boca? Ele está falando de comportamento, de tradição. E Deus diz para ele: o quê? Como é que você vai dizer que é algo impuro aquilo que eu já purifiquei, que eu já santifiquei? Está falando de comportamento, de mentalidade. E aqui, Priscila, é um grande problema. Quantas pessoas deixaram de experimentar o novo de Deus porque a tradição não permitiu? Fato, a verdade. Tradição trava a mente. Não sei se existe essa palavra, mas é verdadíssima. E aí a gente perde o novo de Deus. Por quê? Mas não é costume nosso. Opa, quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando de costume, a gente está falando de estilo de vida. Que é diferente de religião. As pessoas confundem religião com cristianismo. Cristianismo não é religião. Aqui é uma coisa interessante. Cristo nunca estabeleceu religião. Cristo nunca estabeleceu isso. Cristo estabeleceu um estilo de vida que é diferente. Você não depende de uma regra, de uma liturgia. Você é o que é. Da igreja,
no trabalho, Fato. na sua casa, É. viajando, porque Eu está anotei incorporado isso. isso em você. O senhor falou isso lá na pregação do Colossenses 3. Exatamente. Entendeu? Sim. E por isso, vamos lá, acontece o que na igreja? Pessoas que estão emocionalmente travadas, não porque foi uma palavra que Deus deu, foi uma palavra que um homem deu, escondendo atrás da palavra de Deus. Porque muitas doutrinas, que na realidade não são doutrinas, Não são doutrinas. são achismos, ou sou o que eu penso, e a Bíblia não pode ser de particular interpretação. Frases isoladas, textos isolados. E aí que está o perigo. E a palavra de Deus, ela nunca vem trazer esse senso. Olha bem, Priscila, a palavra de Deus, ela nunca vai trazer em você um senso de pequenez no sentido de te humilhar, de achar que você não é nada no sentido de como pessoa. Vai trazer sim o arrependimento. Arrependimento é diferente de sentimento de autoestima baixa. E as pessoas, isso é fácil a partir do momento que a sua mente é aberta quanto a isso. Exatamente. Porque eu vou falar com o senhor, vou confessar isso aqui agora, né? Os pastores que me acompanharam, eu acho que eu conversei um pouco com o senhor também a respeito disso. Por quê? Porque enquanto eu estava presa a esses costumes, a essa religiosidade, o que acontece? Existe uma falsa humildade, né? A gente faz pelo nome do Senhor, se porta como se fosse humilde, mas na verdade a gente gosta desses aplausos, Claro. gosta desse status, Massageia o ego. gosta dessa visibilidade, e na verdade isso nos transforma por falta de conhecimento. Isso traz para nós uma arrogância, né? Que você se acha que só a sua palavra tem peso, só o que você fala vale. É quase que a gente anula aquilo que está dentro da palavra, pega só aquilo que você sabe, o arroz com feijão, e quer seguir uma vida e ainda administrar a vida das pessoas. Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. E aí foi o princípio de uma queda que não foi uma queda, porque na verdade eu nunca desviei. Só que eu tive que parar para pontuar algumas coisas que eu não reconhecia, quando eu vi que, na verdade, eu estava agindo com uma falsa humildade, sabe? E administrando uma multidão de pessoas, liderando uma multidão de pessoas com um ego, com o pé no chão, literalmente eu andava descalço, mas com ego elevado, porque as pessoas te aplaudem, vai atrás de você, você se torna a figura, a imagem, aquilo se torna uma idolatria. Sim. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei, eu não quero isso. Eu quero viver Deus Pai, sabe? Eu quero sentir o Deus que me abraça, eu quero poder respirar, gente. Eu erro o tempo todo e as pessoas não aceitavam essa Priscila que tinha direito de errar, de tomar algumas decisões, não fora dos princípios bíblicos, mas quando eu me neguei a continuar naquele palco, dentro daquele personagem, não houve uma aceitação. Aí eu tive que me posicionar. Claro. Eu falo, eu quero viver o Cristo de verdade, o cristianismo. E foi libertador. E como é? E é por isso que eu tô aqui hoje, sabe, aberta. Igual semana que vem a gente tem aí um desafio, nós já tivemos aqui várias pessoas que trouxe um avanço de conhecimento para mim. Hoje eu estudo, hoje eu trabalho e, assim, tudo que eu venho aprendendo eu posso, de uma outra maneira, estar aplicando. Isso é incrível, é transformador. Com certeza. Nossa, libertador. As pessoas confundem muito, principalmente no meio da igreja, da religião, ativismo com fazer a obra de Deus. Ativismo. E é algo pesado, né? Quando, na verdade, a proposta... Nunca foi essa. Nunca foi Nunca essa. Foi. A proposta de Deus para nós é que trabalhemos com Ele, não para Ele. Ai, que lindo isso. O senhor pode repetir que isso toca a alma. Mas é verdade. Paulo diz que nós somos cooperadores. Ou seja, se eu coopero com você, igual, vou te dar um exemplo aqui, eu estou hoje cooperando com o seu trabalho, mas quem lidera aqui é você. Se eu sou cooperador de Deus, é Ele que lidera, não sou eu.
Eu só Isso estou é dando top. aqui o que ele precisa. Faça isso, eu vou fazer. Agora, é ele que tem toda a coordenação da coisa. É isso aí. Muitas vezes a gente quer assumir o lugar de Deus, Pois assumir o é, lugar do Espírito hoje Santo. a minha entrega é muito maior E do mais que eficaz. mais eficaz do que quando eu tinha aquela plateia, aquela multidão. São fatos, Sim. entendeu? De quando eu soltava as coisas assim, eram palavras. Claro que tiveram resultados, bons resultados. Claro. Óbvio, porque assim, a entrega sempre foi total, mas a visão, a mentalidade, né, ela foi transformada. Eu não posso negar para o senhor que eu tenho algumas convicções que de vez em quando eu tenho que falar assim: Priscila, quieta sua alma. Psst, quieta. Tipo Davi falava, refrigera a minha alma. Certo. Porque se deixar, a Priscila cresce. Eu quero entender. Para mim tem que fazer sentido, senão não serve. Mas não está errado isso. Mas não está errado isso. Por quê? Ô, Priscila, veja bem, Jesus, ele chama os discípulos e ele diz assim, a multidão está lá, e ele diz assim, essa multidão está aí, não é por minha causa, mas E é aí, pelo ó. pão que eu estou oferecendo para eles. Eles estão aqui Nossa. por conta da comida. As pessoas muitas vezes estavam ao seu redor, não era por aquilo que você é, como pessoa, como indivíduo. Exato. Era por aquilo que Deus fazia através de você, então, dos benefícios que lhe alcançavam. Você saiu do padrão, já não serve mais. Tanto é que as pessoas que te colocavam num pedestal foram as primeiras depois de te apedrejar. Foram as primeiras que me jogaram para escanteio, Entendeu? falam coisas ao nosso respeito, mas o perigo, sabe, pastor? Vou até aproveitar a oportunidade para poder lançar essa palavra do perigo nessa aceitação dessa idolatria. Quando há essa procura nata, não vou atrás da irmã fulano, do pastor que revela aquela coisa toda. Há uma aceitação da nossa parte. Claro. Não está no povo, está em nós. Claro. Porque isso vai crescendo dentro de nós. Sim. E a gente maqueia isso com uma falsa humildade. A gente chama isso de síndrome de Deus. Síndrome de Deus, semideuses na terra. A gente se sente mesmo. É muito bom ser elogiado. Sim. É muito bom ter reconhecimento. Sim. Isso é muito bom porque te dá a sensação de que você está fazendo algo muito bem feito. Mas há uma linha muito tênue. Por quê? Deus, se tem uma coisa que Deus não divide, não compactua, não negocia, é a glória que é dada a Ele. É isso aí. Aqui que está o perigo, Priscila. Você entender que você é uma profissional de excelência, você faz com excelência e o resultado vem por conta da sua dedicação, ok. Só que você não pode achar que você é suficiente e sem você nada acontece. O que a gente não pode esquecer é tudo que vem ou que está acontecendo, primeiro, é permissão dele para nós. Permissão dele. Nós não vamos a lugar nenhum se ele não permitir. Tiago, ele diz assim, sobre aquelas pessoas que ele dizia assim, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, planejando. Aí ele vem fazendo uma correção, ele diz assim, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Eu posso ter projeto, você também. Mas quem vai trazer a condição para que esse projeto se realize é Deus. É Deus. Só Ele que é dono do tempo. Eu sou nem dono do agora, eu vivo o agora. Mas eu não sou dono do agora. Enquanto eu estou me permitindo viver, eu vou vivendo. Agora, daqui a meia hora, uma hora, eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso entender que esse tempo, por isso que o nome é presente, estou recebendo o presente da vida. Vamos fazer valer esse tempo de uma maneira o quê? De uma maneira que eu possa alcançar, como diz o salmista, a contar os meus dias que alcance corações sábios. Então, se eu fizer isso, Deus está sendo glorificado na minha vida, entendendo que Ele é tudo. Eu sou apenas instrumento. Vou dar um exemplo. Essa taça aqui, ela foi criada com um objetivo. E o objetivo dela está sendo utilizado. Ela foi criada para receber líquido, seja qualquer que seja. Mas todas as vezes que se coloca líquido dela aqui, ela está sendo útil por aquilo que ela foi criada. Ponto. Se você não quiser usá-la, ela vai ficar ali no cantinho, 1 dia, 2, 10 anos, e ela não vai reclamar, porque ela é um instrumento que foi criado para um propósito específico. Ela não se comanda, ela não diz quando tem que ser usada. Quem vai dizer isso é quem a criou. Incrível. Quem a manuseou. Pronto.
Entendeu? Nós queremos dizer para Deus quando, como e onde nós queremos ser usados. E não funciona desse jeito. Não Mas a mesmo. soberba humana, ou o espírito de soberba na igreja, na religião, faz com que muitas pessoas achem que Deus só age se ele tiver. Fato. E aí nós temos que ter muito Até cuidado. o dia que a ficha cai, porque uma hora a ficha cai. É, De você olhar assim, perceber Deus em tudo e você não sentir Deus em você. Eu falei, oi? Não esse é quero, o não, problema. não quero. Falei, me deu um pânico. Esse é o problema E é o tipo seríssimo. de coisa que a gente nem sabe como compartilhar. Eu fiquei calada, mas eu não senti. Aquilo me deu uma angústia de alma, na minha alma. Eu chorava compulsivamente. A partir daquele dia eu tomei uma decisão pessoal. Não comuniquei a ninguém e foi justamente o decorrer desses anos que eu vim vivendo aí. E é um fato, é uma verdade. Você Eu falou não uma quis coisa mais. interessante, que você falou assim, numa fala anterior, quando eu tomei conhecimento, aqui que está o segredo. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o nosso desafio, Priscila. Qual? É ter conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo peca porque falta conhecimento. Não está faltando oração, não está faltando liturgia, não está faltando jejum, não está faltando sacrifício, está faltando conhecimento. Aí Deus continua. Se parasse aí já estava bom, já era um peso, mas ele piora no sentido da palavra. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei o teu sacerdócio. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, se você está relaxado em conhecer quem eu sou e aprender da minha palavra, você pode ser pastor, você pode ser cantor, você pode ser o que você quiser, mas eu te rejeito. Aconteceu isso com Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, criados no templo, acostumados com a liturgia, acostumados com tudo que envolvia templo. Mas a Bíblia os chama filhos de Belial. Tem muita gente na igreja que se acostumou com o ambiente cristão, com o ambiente religioso. Né? Eu costumo dizer que existem 3 tipos de pessoas na igreja. O primeiro grupo é aqueles que vivem para o Senhor, aqueles homens e mulheres que se dedicam, que foram transformados, libertos, que amam a palavra, amam fazer a obra, foram transformados. Segundo grupo, aqueles que vivem do Senhor, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, e o nome disso da teologia é simonia. Pessoas que usam ambientes religiosos para ganhar dinheiro. Então a pessoa usa essas questões, envolve Deus, como aconteceu agora pouco atrás, um pastor, né, que foi preso porque ele cobrava para poder dar revelação, profecia. Isso é um absurdo. Mas enquanto tiver gente nessas crendices, nessas superstições, Exato. existirão os aproveitadores. Então existe esse segundo grupo. E o terceiro, aqueles que vivem sem o Senhor. Estão na igreja, mas não tem nada a ver conosco. Que é aquilo que Paulo diz, estava entre nós, mas não era um dos nossos. Então são 3 grupos que estão ali. E a gente tem que aprender a conviver com eles. Aprender a lidar com cada um, porque são grupos que precisam ser identificados, porque senão... É isso que eu ia perguntar, se tem como haver uma identificação. Tem. João 15, Jesus ele diz o seguinte, olha, vocês são a vara, eu sou a videira. Ele começa a fazer essa analogia. E toda vara que estiver em mim, este dá fruto. Ok. Qual era a nossa origem antes? A Bíblia diz, éramos jambuzeiros bravos. Mas quando eu fui enxertado na videira, eu não vou produzir mais, eu não posso e não tenho a menor possibilidade de eu produzir frutos da minha velha vida. Se eu fui arrancado de lá e enxertado aqui. Jesus está dizendo isso. Está dando para entender? O que Jesus estava dizendo? Bom, eu sou a fonte, sou eu que vou nutrir você, sou eu que vou dar para você toda a seiva, tudo que você precisa. Então, o mínimo que eu espero de você é que você produza aquilo que eu estou lhe oferecendo. É o mínimo. É o mínimo, porque aí o que ele diz, se vocês estão ligados em mim, toda vara que está ligado em mim, este dá muito fruto. Não tem
como. No Não tem reino de outro Deus, jeito, não tem uma no fórmula. reino de Deus não existe esterilidade. Eita, Aprenda isso. meu Deus. Só é estéril quem não está ligado na videira. Porque ele diz, toda vara que está em mim, esse dá muito Uma fruto. afirmativa. Exatamente. Ele está dizendo, pode ser que, provavelmente, ele está dizendo, dá. Isso está exatamente uma afirmativa. É fácil. Porque tem gente que tem Bíblia de crente, tem cara de crente, canta hino de crente, está no meio da igreja, mas é pelos frutos que se conhecem as árvores. É desse jeito. É muito forte. Pastor, é muito complexo, porque eu acho que a gente fica aqui a noite toda, Bruno. Porque o cara tem um negócio, rapaz, é muito sério. A gente não entrou em psicanálise. A gente ainda não entrou na psicanálise. A gente ia entrar na psicanálise. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu já ouvi, né, esse diferencial. Qual a diferença? Psicologia e psicanálise. É muito complexo assim, a gente falar em poucas palavras, né? Todas as duas têm a sua utilidade, né? Todos os dois segmentos têm a sua importância. E eu vou tentar, né, ver se eu consigo resumir aqui. A psicologia, ela vai trabalhar comportamento. É o porquê daquilo ali. É o externo. O que está acontecendo no externo. E a psicanálise vai trabalhar o chamado inconsciente. Freud, ele divide o ser humano, né, a psique humana em id, ego e superego. Então a gente precisa trabalhar isso daí. E o inconsciente, que é a sua essência. Porque imagine o iceberg, né? A pontinha do iceberg aparece lá, mas aquele é apenas 10% daquela geleira que está submersa. Os 10% que aparece é o teu consciente, ou a mente consciente. É aquilo que você tem noção do que está fazendo. E o restante é aquilo que está no teu inconsciente, que você não tem noção. Sério, hein? Daí vem os comportamentos automatizados, coisas que você faz que não percebe, mas faz. Fato. Entendeu? Então, existe essa distinção. Outro exemplo. A psicanálise, ela vai trabalhar a questão a gente chama do insight, vai trabalhar a questão do inconsciente propriamente dito do ser humano. Aonde está a origem desse medo, a origem desse problema? Aonde surgiu? Porque tudo tem uma origem. Você não nasceu assim. Comportamento é adquirido por alguma situação no histórico da tua vida, em algum momento da sua história. Algum trauma, alguma decepção, alguma frustração, então, como mecanismo de defesa, a tua mente absorve aquele comportamento e diz assim, eu nunca mais vou passar por isso. E a partir daquele momento, começa a desenvolver um comportamento. Ok? Ok. A psicologia vai trabalhar algumas metodologias, né, e tem bastante, são variados, né, a psicanálise é já mais centrada no inconsciente do indivíduo, né? A gente vai trabalhar naquilo que a gente chama de alguns lapsos, né? Alguns atos falhos. O que é o ato falho? Você me diz, por exemplo, numa conversa você começa, e alguns exemplos aqui você já me deu, né? De você estar falando de um assunto e de repente você fala de algo que não tem nada a ver no assunto que nós estamos falando. Sim, eu sou. Nós chamamos isso de ato falho. O que é isso? É o teu inconsciente gritando para mim que ele quer falar sobre alguma coisa. Só que você não consegue perceber. E a gente consegue avaliar exatamente e prestar atenção nesses atos falhos. Entendeu? A psicologia, ela trabalha bastante com a terapia cognitiva comportamental, que é excelente, que eu admiro, muito bacana trabalhar isso daí. Só que o detalhe, nós mergulhamos no inconsciente do paciente. Nós não queremos resolver só o seu problema agora. É algo mais compacto. Mais profundo. E não é imediato. A psicologia, ela rapidinho, ela tenta resolver imediatamente algumas coisas. É óbvio que esse imediato que eu estou dizendo, não estou dizendo com relação como eu diria, a falta de profissionalismo. Não. Ela vai tentar tirar a sua dor agora, te amenizar agora, te aliviar agora. A terapia da psicanálise, ela é demorada. Por quê? Eu preciso tirar camadas
do teu inconsciente, ou provocar, melhor dizendo, no teu inconsciente, para que aquilo que está guardado, escondido, porque a tua mente, ela te sabota o tempo inteiro. Você sabia que a tua mente mente para você 4 horas todos os dias? 4 horas do teu dia a tua mente mente para você. Chocado. Entendeu? Que muitas coisas que você vê, na realidade, elas não existem, são projeção da mente. Ela cria uma situação. Então, tudo que você está vendo aqui na realidade é projeção da nossa mente. Ah, mas eu consigo tocar, pastor. Mas quem é que diz para você que o branco é branco, que o vermelho é vermelho, que o azul é azul? Nós ouvimos, mas quem é que garante? Então, existe exatamente isso. Existe um livro chamado Inteligência Visual, que é interessantíssimo, se você depois quiser ler. Eu preparei uma mensagem em cima disso, e o tema é: nem tudo que você vê é o que você vê. E está cheio de exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, tempestade de madrugada, os discípulos todos apavorados porque eles iam morrer. Estavam percebendo, eram homens experientes, o barco eles iam naufragar. De repente eles olham e veem um vulto andando sobre as águas. Qual foi a primeira fala daqueles homens quando viram o vulto? Um fantasma. Por que eles disseram fantasma? Porque a tua mente, ela vai trabalhar com a informação que você tem da sua cultura, da superstição e da tradição. Então ninguém disse que era Jesus, mas disseram o fantasma, e todo mundo acreditou. Concordo. Entendeu? Verdade. Então a superstição, a tradição, ela vai gerar coisas na tua mente que você vai acreditar que é aquilo. Antigamente se falava de mula sem cabeça, saci pererê, Todo mundo acreditava curupira, nisso. e nós vivemos um país extremamente supersticioso. Eu fiz um estudo de 4 anos sobre superstição na igreja, Uau. pesquisando só a questão de superstição da igreja, e nós trazemos isso, Priscila, é inconsciente. Por que é inconsciente? Porque é cultural. Nós estamos num país que é extremamente supersticioso. Extremamente. Se você perguntar a qualquer irmão, qualquer pessoa na rua ou dentro da igreja, sonhar com água suja, passar debaixo da escada, gato preto, eles vão te dar. Por quê? Tem. Isso é comum você observar. É comum você observar mãe ensinando a outra mãe de primeira viagem como é que se cura soluço do filho pequeno, da criança. Verdade. E isso é simpatia, é superstição. Só que eles não veem isso como algo sério porque é cultural. Quem ensinou? Pai, a mãe, que são figuras de referência. Então, as figuras de referência que nós temos geram em nós comportamentos. E a gente acha que está certo. Está dando para entender. Deu. Né? Então, nós, na psicanálise, a gente vai tentar trabalhar exatamente isso. O que é que aconteceu contigo na infância? Aonde foi que houve essa ruptura ou a não ruptura? Porque existem mulheres hoje que elas estão procurando no homem não o esposo, mas o pai. Existem maridos que estão procurando na esposa não a esposa, mas a mãe. Entendeu? Então esse projeto, a gente chama de projeção, a gente projeta no outro a ausência que nós temos ou tivemos lá atrás. Então acontece o quê? Nas igrejas, homens e mulheres traumatizados, só que agora investidos de autoridade muitas vezes e revestidos de uma capa de santidade e de espiritualidade. Aqui está o problema. Por quê? Quando eu me escondo debaixo ou por trás da religiosidade ou de uma autoridade. É perigoso demais. Por quê? A pior coisa que deve ser é um membro de uma igreja estar debaixo de um líder narcisista. Porque o narcisista, ele não ama a ninguém. Ele usa as pessoas, mas ele não ama pessoas. Pastor, não tem cura. Deus pode curar qualquer pessoa. Mas nos tratados, nos estudos, tanto da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, o narcisista não tem cura. Porque ele não ama pessoas, ele usa pessoas. E existem líderes narcisistas. E a gente acha que não. Eu tenho pesquisado a respeito. Porque quando se fala de alguns transtornos, a gente até abordou esse tema com o psicólogo, que eu disse para o senhor, pastor Jesaís, deixar um abraço aí para ele, para o pessoal do Aproveitar. Amigo, homem de Deus. Um garoto excepcional.
Então, assim, é necessário hoje, eu acredito até essa formação no nosso meio, e a gente quer aqui incentivar as pessoas a participarem Exato. de estudos, de mentorias, que Exato. o pastor vai encerrar falando a respeito disso, para que haja um entendimento a respeito, porque quando a gente assiste aí, né, nas redes sociais, no TikTok, a gente sabe que tem um bocado de gente viciada no TikTok, né, fica quieta. Aí o que acontece? Aparece lá para a gente ouve as definições sobre, mas a gente não consegue identificar, né, nos nossos ambientes, tanto nos nossos locais de trabalho, quanto na igreja, né? Muitas pessoas não conseguem nem identificar isso dentro das suas próprias casas, no meio dos seus familiares. Esse problema, essa pessoa dentro desse comportamento. E quando se trata de igreja, a gente acha que isso é impossível. E a gente quer deixar aqui até como um alerta. É possível, sim. Observe os comportamentos, sim. O pastor acabou de dizer aqui respaldo bíblico sobre isso. Então, o que acontece? Se o fruto não for bom, não estiver enxertado na videira, observe a qualidade desse fruto. Né? Porque esse fruto pode ser um fruto minguado, o negócio pode nascer já podre, o negócio pode ter só uma folhagem, a Bíblia também relata sobre isso. Então, a gente tem que perceber isso, porque senão você vai sendo motivado. Em partes, pastor, eu quase me frustrei porque eu achei que eu tinha perdido parte da minha vida, mas em parte eu entendi que eu fui motivada. É como se você tivesse sido... Eu me senti manipulada uma vida por conta daquilo que eu recebi da parte do Senhor. Exatamente. Por falta de conhecimento. Esta é uma grande frustração que muita gente ela vive e desiste. Tem muita gente... abandona a fé, porque elas perceberam que a vida inteira nunca houve amor, nunca houve de fato preocupação. Não. Mas sempre houve manipulação. Manipulação. E isso é complicado. Assim, quando você, o indivíduo, né, o paciente, ele percebe isso, eu não percebi isso na terapia, eu percebi isso na fala do pastor que me acompanhou num período meio complicado. Ele falou assim, você é muito arisca. Aí eu disse assim, poxa, uma menina tão calma. Aí ele falou assim, mecanismo de defesa. Pois é, mecanismo de defesa. Mas sabe o que ele me disse? Ele falou assim, você não sabe o que é cuidado. Exatamente. Você não sabe o que é ser pastoreada. Eu fiquei com uma vergonha de mim. Eu falei, como não? Mas eu olhei para dentro de mim e falei, é verdade. Porque, tipo assim, eu criei uma resistência e eu achava que o correto era só aquele ativismo. Então, eu não me permiti ser tratada, ser cuidada. Você se escondia atrás daquilo. Quando isso começou, eu falei assim, camarada estranho, coisa esquisita, você estranha o cuidado. Exato. Aí você vai perceber o tamanho do problema que foi criado em torno disso e as consequências desse problema, porque todo problema tem uma consequência. A consequência pode ser irreversível. Eu, assim, glorifico a Deus, porque de verdade não tinha talento em mim, aquilo que eu recebi da parte do Senhor, quando criança ainda, né, sentada naquele banco lá do São Mateus, na congregação da Madureira, com professores excelentes na escola bíblica dominical, né, o ensinamento da minha mãe, aquela coisa mais firme, me segurou no momento ímpar da minha vida de decisões. E a única certeza que eu carreguei no meu coração o tempo todo é que eu não nasci para desviar. Né? A minha convicção acerca do céu é algo que eu não abro mão. Então, assim, eu falei assim, gente, existe sim. No nosso meio existe sim. E a gente precisa estar muito atento a isso. Todo tipo de transtorno, Priscila, existem nas igrejas. Por quê, pastor? Porque a igreja é feita de gente. E isso é problema de gente. Pois é, e qual a diferença? A gente precisa terminar, né, Bruno? Mas qual a diferença? Personalidade e transtorno. É necessário ser detectado? Por exemplo, eu não digo só igreja, vamos falar no geral. No ambiente de trabalho,
numa empresa, serviços públicos gerais, né, de atendimento, enfim, em todas as profissões e na igreja. É necessário que seja detectado isso, porque Sim. por muito tempo isso foi mistificado também por causa de cultura, né? Exatamente. Diferença de temperamento. Veja bem, o temperamento, vamos colocar aqui, 4 seria Os que a básicos. maioria é. Alguns dizem que são mais, mas vamos colocar colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Toda a humanidade está em cima disso daí. São 4. Ou você é colérico, com tendência à melancolia, mas você vai ter esse temperamento. É o que identifica Tem um que você. prevalece. Sempre vai ter. Uhum. O que vai prevalecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender quem eu sou. Esse é um grande problema. Eu comecei uma mentoria no sábado passado, então, para a plateia que estava lá me ouvindo, a primeira pergunta que eu faço é: quem é você? Se eu perguntar assim, Priscila, quem é você? Eu diria para o senhor assim: arruma uma jaulinha e coloca dentro. Seria isso. Legal. Nossa. Eu acho bacana, eu acho que me define, me coloca numa jaulinha que vale mais a pena. Por quê? Porque aí você tá me dizendo o seguinte: o que você está me falando? Da forma que você se enxerga. Quem é você? Sim. Pois é, aí, pastor, eu sou colérica, entendeu? Por quê? Porque, inclusive, essa coisa toda, eu tenho hoje uma certa noção, quase uma certeza do que eu recebi realmente da parte do Senhor, mas eu tenho certeza do meu temperamento, o que explica muita coisa que aconteceu na minha vida. Ótimo, isso é O importantíssimo. senhor entendeu? Então, assim, hoje eu entendo por que a minha vida, hoje eu estou nessa fase. Mas isso também trouxe para mim algumas convicções, o meu temperamento. Ótimo. Por que isso? Qual é o grande problema nosso? Nós queremos saber mais do outro e esquecemos de nós. Foi isso que eu fiz a vida toda. Nós fazemos isso. Complicadíssimo. Enquanto que a orientação olha para você. A ideia, né, é exatamente essa. Lá no set analítico, qual é o meu trabalho? Fazer com que o paciente olhe para si mesmo e olhe para os seus fantasmas, porque todos nós os temos. Temos. Então, olhe para você, encare você do jeito que você é, não do jeito que você quer que os outros te enxerguem, porque é uma diferença. Há uma diferença. Entendeu? Quando eu começo a entender quem eu sou de verdade, Isso. observe bem que Jesus, quando ele fala com Nicodemos, o que ele diz? Aqui tem um homem que não há mentira. Esse cara aí. Eu te vi lá debaixo da figueira. Exato. Eis aí um homem que não há mentira. Nicodemos era um cara sério, sincero e transparente. Ele não mentia. O próprio Jesus deu testemunho dele. Então, quando você sabe quem você é, o próprio Jesus, ele disse para Pedro assim: eu vou fazer processo. Pedro, você não sabe o que você tem. Porque a maioria das vezes, Priscila, nós não sabemos as qualidades que temos. Só olhamos defeitos. Se eu te pedir para você listar defeito aqui, você vai fazer uma lista de 30 e vai embora. Agora, se eu te pedir, me dê 3 qualidades, vai parar para pensar. Por quê? Verdade. Primeiro, por quê? Porque a primeira coisa que vem, que é mecanismo de defesa, achar que eu estou orgulhoso demais se eu vou falar que eu sou bom em alguma coisa. Nós não fomos ensinados a dizer o seguinte: você é boa nisso, você é bom nisso. E o erro não está em nós, está na educação que nós recebemos. Sim. Então, papai e mamãe, ele tem que entender o seguinte, que eu preciso ensinar o meu filho a valorizar os pontos fortes, dizer: meu filho, você sabe fazer, você é bom nisso daqui. Top. Tá dando para entender? Sim. Porque senão eu vou entrar nesse caminho de fragilidade e achar que eu nunca posso, consigo, eu nunca realizo e acho que é feio se eu falar que eu sei fazer. Eu sei fazer, então bem interessante. É a chamada falsa humildade. Sim, hoje eu tenho noção disso. O Bruno é minha testemunha, né, Bruno? Quando ele me chamou para ser entrevistador, eu achei desafiador. Mas eu falei com ele, eu falei assim: Bruno, e no meu trabalho é assim, eu falo isso na igreja também, falei isso com o meu pastor, falei com a minha chefia, falo com o Bruno. Ele falou assim: eu não sou seu coordenador. Eu falei: para mim eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma hierarquia. Eu fui ensinada assim e eu entendi que é mais fácil eu administrar a mim mesma quando eu tenho uma alguém que coloca coordenação. limite. Exatamente, alguém que impõe limite, porque senão eu vou
atravessar a parede. Mas sim, é muita entendeu? energia. Exato. Mas essa energia precisa ser canalizada para o lugar certo. Para o lugar certo. É por isso que eu falei, Isso não, é você é ótimo. meu coordenador aqui no Ótimo. podcast. Eu tenho uma chefia lá no meu trabalho, que eu sentei com a minha chefe, falei assim, olha, não estou aqui porque a gente chega já nessa energia. Falei, ó, não estou aqui, eu não sou uma Pra querer ameaça, aparecer, eu não sou uma exatamente. ameaça para o seu posto. Eu estou aqui para servir. E eu tenho Exatamente. muito prazer nisso. Hoje eu tenho consciência. E na igreja também falei assim, ó, preciso de um tempo aqui, eu preciso de um, porque eu vivi sempre, então eu estou precisando de um tempo lá fora, eu preciso adquirir mais conhecimento. Então, Importantíssimo. hoje o podcast para mim é algo leve, Muito bom. agregador de conhecimento. Eu saio daqui assim voando, Isso é porque muito bom. em todas as áreas assim a gente está aqui aberto e eu louvo a Deus pela vida do Bruno, da Melissa, em ceder esse espaço, porque foi de crescimento para mim. Eu sei que eu domino, mas eu preciso de coordenação. Exato, e com isso você vai aprimorando essa habilidade que já é data, você já tem isso. Sim. Uma coisa que eu preciso entender, e você também, todos nós, sempre existirão pessoas melhores do que nós. É isso que eu reconheço. E o importante é quando a gente reconhece isso. Por quê? O crescimento vem quando você se alia ou quando você está próximo de alguém que pode te oferecer algo que você ainda não tem. Sim. Ou que te ajude a aprimorar aquilo que já é seu por natureza. Sim. Então é importantíssimo Isso é isso. lindo. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, eu não quero caminhar com pessoas que amem menos o céu do que a mim. Eu preciso caminhar com pessoas que amem mais o céu do que eu. Por quê? Porque essas pessoas vão me levar para cima, vão me melhorar. Isso é para a vida. Se eu estou num nível, num lugar, num ambiente onde as pessoas que estão nesse ambiente têm uma visão diferente da minha, uma mentalidade diferente da minha, eu não vou crescer. Pelo contrário, esse ambiente vai inibir o meu crescimento. Agora, se eu estou num ambiente onde tem pessoas que têm uma habilidade melhor do que a minha e que gostam de estimular o crescimento, eu vou crescer. É esse ambiente que a gente precisa procurar estar. De pessoas que sabem fazer e que gostam de estimular outros a crescer. Porque tem gente que sabe, mas não quer que ninguém esteja no ambiente onde ele está. Ele quer estar isolado. Por quê? Ele isolado, ele é evidência. É pedestal. Entendeu? E aí, infelizmente, ele vai ter a frustração dele, ele vai ter os problemas pessoais dele. A gente precisa andar com pessoas que nos façam Ele vai dar de crescer. cara com ele mesmo no final de Ou tudo. ele está fugindo dele mesmo. Ou fugindo dele. Entendeu? A realidade é essa. Por isso que é importante, Priscila, a gente saber quem nós somos. Quem nós somos como pessoa, quem nós somos em Cristo Jesus. E uma pergunta que você precisa sempre se fazer, porque isso é um desafio meu. Chega a doer, só de pensar. E todos nós, né, você que está participando, que vai ver esse podcast, você que está vendo esse podcast aí, faça essa pergunta para qualquer situação. Por que é que eu faço o que eu faço? Ponto. Mas a resposta, ela precisa ser honesta. Sabe por quê, Priscila? Porque se você me responder, você vai tentar, na maioria das vezes, as nossas respostas são justificativas. Sabe por que eu faço assim? É por isso, é por aquilo. Não, a resposta ela precisa ser honesta. Quando eu dou resposta honesta para mim mesmo, eu estou trabalhando na minha mente. E quando a minha mente entende o meu comportamento ou o porquê daquele comportamento, dificilmente você volta atrás de uma atitude que você toma. Uau! Por quê? Porque toda postura tomada racionalmente, a mente ela já avaliou todas as situações. As possibilidades. Então, eu sei o que eu estou fazendo e por que estou fazendo. Então, essa é a pergunta para você responder. Por que eu faço o que eu faço? Pedro, ele disse assim, temos que estar aptos a todos quantos perguntarem qual é a razão da esperança que há em vós. Tem crente que não sabe responder por que ele é crente. Tem gente que não sabe responder por que ele serve a Jesus. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo? Se eu não tenho resposta para isso, o que a minha mente vai entender? Eu não sei o que eu quero. Eu não sei para onde eu estou indo.
E aí, voltando para aquele filmezinho da Alice do País das Maravilhas, Sim. não é? Que ela encontra o gato e ela pergunta para o gato, esses caminhos vão para onde? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Aí ele responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso não pode se aplicar a nós. Porque se eu não sei o porquê que eu estou aqui, qual foi o meu chamado e o que eu fui chamado para fazer, qualquer influência me leva. Qualquer argumentação me toma, me compra. Agora, quando eu sei quem eu sou, por isso Paulo era diferenciado. Paulo, ele diz assim, para mim, morrer é Cristo. Viver é Cristo. E o morrer é ganho. Por isso ele disse assim, condenado à morte, prestes a morrer, onde está a morte? A tua vitória. Ele tinha certeza que ele combateu o bom combate. Tudo que tinha para fazer ele fez. Não há pesar, ressentimento, remorso, nada. Então, quando a gente... quitado. Exato. Entendeu? Então, o meu maior objetivo nessa terra, meu maior projeto nessa terra é ser o que Cristo projetou para que eu pudesse ser enquanto vida eu tiver. Esse tem que ser a nossa busca. Essa tem que ser a nossa busca e esse é o nosso desafio. Se você e eu podemos alcançar tudo, conquistar tudo, se estivermos fora do projeto, perdemos tudo. Meu Deus, eu vou ter que botar um ponto e uma vírgula, cara. E, assim, pastor, a gente precisa partir para o encerramento, a gente ficaria aqui uma noite inteira, sabe, conversando com o senhor, extraindo, né, cada gota. Senhor, mas difícil de parar. O Bruno Jesus também está ali com fone, né? Assim, eu acho que na mesma conexão, na mesma intensidade, mas, pastor, a gente vai ter que deixar algumas coisas para um outro momento, né? Parte 2. Parte 2, né? A volta, o retorno. Amém. Mas eu gostaria que o senhor finalizasse aqui com uma palavra, porque, assim, a gente deu uma pincelada na questão evangelho, princípio, religião, saúde mental, né, no geral. E foi, assim, uma pincelada, porque são assuntos muito amplos, né? A gente não consegue ficar num micro, né? Exatamente. São assuntos, assim, no macro. E com pessoas que nem a gente, assim, curioso e com essa sede, né? Na verdade, a gente tem a mesma sede, mas eu sou um tanto que preguiçosa, eu prefiro escutar o senhor falar. O que não é bom. O que absorver, mas eu anoto tudo, isso é importante. Está aqui, né? O senhor falou, por exemplo, né? Corte os laços com a terra e viva o tempo com o novo. O senhor falou lá que o versículo 5 de Colossenses, do capítulo 3, do versículo 1 ao 7, no versículo 5, o senhor falou que é o ativo do imperativo, ação definitiva, verbo imperativo de ordem direta. Eu anoto tudo, eu sou fã. Então, assim, o que acontece? Eu gostaria que o senhor deixasse, assim, uma palavra final de uma motivação espiritual para pessoas que vivem no mundo natural, entendeu? De uma forma inteligente, uma maneira porque quando a gente fala assim, fala para uma pessoa, né, que exerce um ministério como o senhor é pastor, deixa uma palavra de motivação, ele vai levar só para o espiritual. Aí a gente queria até terminar, mas não vai ter jeito. Pode ficar à vontade. Diga-me. Botando a psicanálise no meio. Colocando a psicanálise no meio. Porque, assim, para que as pessoas entendam e que para ser desmistificado. A gente falou sobre isso semana passada também com um psicólogo, um amigo. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade em si, eu não digo nem religião, a nossa sociedade, ela precisa desmistificar, porque existem pessoas que estão aí, sim, com transtornos, vivendo o mal do século, que é a depressão, né? O senhor confirma que é um ok. Com certeza. Então, assim, as pessoas precisam entender que, alinhado a Deus, né? As doutrinas bíblicas, é necessário, sim, um cuidado. Qual seria a sua palavra
de uma maneira, como disse Paulo, se até o meu culto tem que ser prestado de uma forma racional, inteligente, solta a bola da vez aí, remata, chuta pro gol Ok. e a gente encerra. E eu ia usar exatamente esse texto de Romanos capítulo 12 e Bacana. o versículo 2. Sim. Né? Aqui está o segredo. Tudo que Paulo, se nós estudarmos Paulo, todo o ensinamento de Paulo, toda a dedicação de Paulo, todo o empenho de Paulo com as igrejas, foi exatamente para que eles pudessem entender. E aqui o capítulo 2, versículo 12, ele diz, não vos conformeis. A palavra conformar esquematiza, ou entrar na forma, tomar a forma, estar no molde. Ele diz o seguinte, a inconformidade aqui é no sentido de não aceitar coisas que todo mundo acha normal. Isso não é normal. Existem coisas que estão fora de um padrão de normalidade. Então, Paulo está ensinando o inconformismo no sentido de não aceitar, porque você pode melhorar. Você pode melhorar. Você pode mudar. E qual é o segredo? O segredo é o seguinte: não existe mudança de comportamento se primeiro não mudar a mente. Não tem como. Tudo começa com a mente. Então, Paulo vai na origem. Transformai-vos pela renovação. A palavra que ele usa do grego renovação transmite aquela ideia. Exemplo, você vai me entender, quem está me vendo também. Se coloca fogo num pasto e queima um tronco de uma árvore e ela está lá carbonizada. Você está olhando lá, tem um pedaço de carvão. Aí daqui a pouco você passa e vê naquele carvão um brotinho verdinho. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Aonde você olha e não vê possibilidade nenhuma de vida, daqui a pouco está nascendo. Paulo está dizendo, não se conforme, mas se transforme. Na improbabilidade, Priscila, você, de repente as pessoas dizem, não vai fluir, não vai levantar, não vai crescer. Você, de repente alguém diz para você, não vai prosperar, não vai dar certo. Na improbabilidade, daqui a pouco, surgiu um brotinho. Tá dando para entender? E aí Paulo está dizendo o seguinte, da onde tem que surgir essa centelha de esperança? Da mente. Porque se você não acreditar, não adianta eu acreditar para você. Não adianta eu falar para você, vai dar certo, se você não acredita que vai dar certo. Não adianta eu falar para você, o caminho é esse, se você não está vendo caminho nenhum. Tá dando para entender? Por isso eu tenho que saber quem eu sou. Aí Paulo diz, aonde tem que começar a mudança? Na sua mente. Depois que a mudança acontece aqui, é aqui que está o interessante, você precisa entender. É o processo. Primeiro muda a mente. Não se importe se as pessoas estão vendo ou não, porque daqui a pouco elas vão ver. Mas a mudança primeiro é aí dentro. Quando muda aqui dentro, automaticamente o seu comportamento vai mudar. Por quê? Porque quebra padrão. Nós somos seres automatizados. Tem gente que faz a mesma coisa sempre, toda a vida, e não consegue mudar, porque não mudou a mente. E a mente, ela vai querer o quê? Ela quer aquilo que é fácil. Ela não quer gastar energia. Aprenda outra coisa, a nossa mente não gasta energia com aquilo que ela não acha importante. Então, quem tem que dar importância somos nós. Isso aqui é essencial. Isso que você está fazendo de anotar, você está trazendo importância para as coisas. A tua mente está encarando isso com importância. Aí Paulo diz o quê? Mude a sua mente. Mudou a mente? Agora sim. Você vai fazer o quê? Experimentar. Está dando para entender? Tem gente que quer experimentar sem mudar. Não adianta. Por isso que é ilusão. Por isso que algumas mudanças, elas duram 3 meses. Não vai nem saber definir, Não né? não vai nem perceber. É como você sentar diante de um prato, né, excepcional, de uma alimentação diferenciada, né, de um glamour, né, de uma qualidade, e você não saber definir o sabor que tem. Exato. Então Paulo diz isso. Mudança de mente. Esse é o segredo e esse é o meu desafio numa mentoria que a gente está trabalhando e vai trabalhar. Entendeu? Mude a sua mente e a tua mente mudará. Ou aprendendo a estabelecer limites. Porque se eu não conseguir mudar minha mente, eu posso estar, Priscila, no melhor lugar do mundo que eu não consigo me alegrar ali.
Eu posso estar diante da melhor comida, que aquilo para mim não tem valor nenhum. Por quê? Porque eu estou enclausurado com os meus pensamentos de dor, de sofrimento, de tristeza. Paulo diz então, Preço. muda a sua mente e aí sim você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aí você vai experimentar a vontade de Deus. E aí, qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que você seja feliz, seja próspero, abençoado, que tenha uma profissão abençoada, filhos abençoados, amigos. Deus tem o melhor para nós. E verdadeiramente sereis livres. Exatamente. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão. Não tinha assim como terminar, gente, esse dia de uma melhor forma. Que você seja alcançado por essa palavra. Amém. Porque só Ele tem o controle. E isso tudo, eu vou sorrir, mas a lágrima está descendo aqui no cantinho. É uma gracinha. Fica com Deus, gente. Amém.